Gostaria que você acompanhasse comigo um texto da Palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 13, que diz assim: Acabe convocou Obadias. Você já ouviu falar em Obadias? Quem foi Obadias? Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Obadias era responsável pelo palácio do rei Acabe. Homem que temia o Senhor. No versículo 13 diz assim: Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Presta atenção. Nós estamos dentro daquele nosso momento, a série dos anônimos da fé. É os anônimos da fé. E a gente conhece muito bem a história do Elias. O Elias foi esse que você conhece, né? A história do Elias, vários milagres, tudo. Mas um fato interessante acontece nesse período, quando Elias ele ora para que não os céus se cerrassem sobre Israel, ou seja, que não houvesse chuva por um determinado tempo em Israel. Elias, ele se manda, Elias sai daquele espaço geográfico e assim, Deus direciona Elias para outro lugar. Mas quando isso acontece também uma grande perseguição contra outros profetas que estavam ali naquele período, profetas que eram contemporâneos do Elias. E esses profetas, eles foram perseguidos por Jezabel. Jezabel, como diz o adágio popular lá no meu interior, Jezabel soltou a égua atrás dos meninos. É uma expressão lá no interior, quando o pessoal soltava lá o animal para pegar o bezerro, para pegar a vaca, porque eu sou do interior, tudo certo. Pronto. Agora presta atenção. Quem era o anônimo da fé? Era o Elias? Não, o anônimo da fé era o Obadias. Quando Elias, depois de 3 anos e 6 meses, ele aparece na história de novo, depois que passou 3 anos e 6 meses aproximadamente, sem chover, Elias aparece em cena de novo. Acabe disse para o servo dele: vamos procurar um lugar que tenha água, vamos procurar um lugar que tenha comida para os animais, porque o bicho está morrendo de fome, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele chama o servo dele. Quem era o servo? Preste atenção, quem era o servo do Acabe? Era um amigo do Elias, que era o Obadias. E esse Obadias, quando ele encontra o Elias manda ele dizer o seguinte: fala para Acabe que eu quero conversar com ele. Obadias: não, meu filho, o que eu fiz com você? Você não lembra o que eu fiz? Eu tenho servido o Senhor. Eu moro no palácio do rei, mas eu sirvo. Eu moro no palácio. Presta atenção aqui, ó. Eu moro no palácio do rei Acabe. Eu sou administrador do palácio do rei Acabe, do palácio da rainha Jezabel, mas eu não sirvo a Baal, viu? Eu não sirvo a Baal. O Senhor não escutou o testemunho da minha vida, o Senhor não sabe o que eu fiz. Quando a Jezabel estava matando os profetas, eu escondi 100 profetas, 100, ele escondeu 100 homens,
E durante o período de fome e seca, esse menino, esse jovem chamado Obadias, ele cuidou, ele deu alimento a 100 homens. E ele diz, eu coloquei 50 em uma grota, em um buraco, e coloquei 50 em outro buraco, em uma gruta, em uma caverna, e eu alimentei eles com pão e água. Pão e água. Queridos, nós estamos falando aqui de um homem que, talvez para aqueles que são os críticos dos crentes 007, eles não iriam se identificar com a história do Obadias. Lembrando que esse Obadias aqui não tem nada a ver com aquele profeta menor. É um empregado, um funcionário do rei Acabe. Esse é o nosso anônimo da fé de hoje. Quem era Obadias, irmãos? Olha, enquanto Elias orou para não chover e não choveu, esse rapaz ele ficou no palácio do Acabe. E ele sustentou com pão e água. Agora me diga, onde é que ele encontrou pão e água para sustentar 100 homens? 100 homens. Pois é. E detalhe, em um tempo difícil, morando no palácio idólatra, a Bíblia diz que ele era o responsável pelo palácio, ele era o administrador, em outras versões diz que ele era o administrador do palácio de Acabe. Então, queridos, esse aqui é o resumo da história do Obadias, e esse aqui é o nosso anônimo da fé de hoje. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual a desculpa que você está dando? Onde é que você mora? Você mora em um ambiente difícil? Presta atenção, você trabalha em um ambiente complicado, em um ambiente idólatra? Você trabalha em um ambiente que as pessoas não temem a Deus? Esse jovem aqui, o amigo de Elias, Obadias, ele temia a Deus. A Bíblia diz assim, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito. Ele não temia pouco, ele temia muito ao Senhor. Agora eu lhe pergunto, presta atenção, a pergunta que eu faço para você é: o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o lugar que você habita, o lugar que você trabalha é pior do que o palácio do Acabe? É pior do que o palácio de Jezabel? O seu patrão é pior do que o rei Acabe? A sua patroa é pior do que a rainha Jezabel? A sua patroa é pior do que Jezabel? Isso é a desculpa que você está dando, porque está aqui, Esse homem chamado Obadias, ele se manteve fiel, e a Bíblia está dizendo que ele temia muito ao Senhor. Mas ele temia muito ao Senhor. E não era somente teoria, ao ponto de cuidar, de discipular, de cuidar, irmãos, cuidar de 100 homens que estavam passando fome. Ele conseguia tirar ali alimento, lá do palácio do Acabe, e conseguia sustentar 100 homens de Deus. Talvez você tenha sustentado alguém, ou talvez você tenha o desejo de sustentar alguém, mas você não é visto. Você não é visivelmente assim, você não é aquele que está na plataforma, você não é aquele que está com o microfone na mão, você não é aquele que está no púlpito, você não é aquele que está no palco, você não tem luzes sobre você, mas você tem sustentado alguém. Deus tem colocado alguém para você cuidar, para você alimentar. Você não é conhecido como Obadias. Quem é que fala do coitado do Obadias? Quem é que se inspira? Porque as pessoas não se inspiram na história do Obadias. A turma está focada na história do Elias. Mas enquanto Elias estava escondido, o Obadias estava cuidando de 100 homens. 100 homens. O Obadias era um crente na casa do rei Acabe, no palácio da rainha Jezabel. E agora? Qual é a sua desculpa? Queridos, não tem desculpa.
Quando nós tememos ao Senhor, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de temermos ao Senhor, e nós entendemos o propósito da nossa vocação, e nós entendemos quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós, nós nos permitimos, na verdade, né? Nós nos permitimos o agir de Deus em nossas vidas, e nós não vamos colocar obstáculo, ainda que seja um rei Acabe, ainda que o seu patrão seja um rei Acabe, ainda que a sua patroa seja uma rainha, seja uma Jezabel, você vai cuidar daqueles que Deus colocou diante de você para você cuidar. Quantas pessoas Deus tem confiado a você? 100, 50, 10. Deus tem colocado diante de você pessoas para você cuidar, para você alimentar com a palavra, alimentar com o conselho, ou alimentar com o alimento mesmo, com feijão, o arroz, com quentinha, com lanche. Você tem cuidado com roupa, com sapato. Deus tem colocado no seu coração, e você tem visto a necessidade dessa pessoa. E você não é visto, você não é conhecido, mas você está aí para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração em tempo difícil. Qual foi o tempo aqui que o Obadias ajudou esses homens? Em um tempo de seca, em um tempo de fome, em um tempo de crise em Israel. Então o Obadias é esse anônimo da fé. Que você também seja sensível a ouvir a voz de Deus, e você cuide daqueles que o Senhor coloca diante de você. Porque talvez a sua história não fique registrada em nenhum caderno, em nenhum livro de alguma instituição. Mas tenha certeza que a sua história ficará registrada no memorial de Deus. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.